Acordei sem esperança esta manhã. Normalmente eu gravo meus vídeos falando, mas hoje eu decidi escrever um pouquinho. Acordei sem esperança e ainda cometi um grave erro de ver as notícias desse mundão afora. Aí piorei, aí a esperança foi abaixo. Piorei por quê? Porque nada de bom nesse mundo acontece. O próprio Senhor Jesus já havia dito isso, mas a gente acaba até esquecendo, envolvido em tanta coisa ruim que acontece nesse mundo, né? Aí passo a ficar inconformado e a minha reação é até partir para uma luta, não importando com as consequências, pois a liberdade até cantada em nossos hinos pátrios já é pura ilusão, já não existe mais. A insensibilidade dos homens chega ao ponto de matar crianças, idosos de fome ou sem a mínima sensibilidade. Chega a matar crianças no ventre da mãe com perfeita autorização e crianças sendo assassinadas, algumas arrancadas do útero da mãe em pedaços. É trágico, mas é verdade. É verdade. Vejo, por exemplo, como roubam esses homens sem nenhum peso de consciência. Nada os abala. Nada os abala. Vejo, por exemplo, um helicóptero e barco, sei lá, tanta coisa de um traficante, porque um pequeno errinho da justiça fez com que tudo fosse devolvido a eles. E até onde eu sei, esse helicóptero servia para buscar órgãos para serem transplantados, para salvar vidas. Agora, esse helicóptero está servindo para matar vidas, para traficar drogas e matar jovens e destruir famílias. Homens incontáveis são acusados de roubos, pedofilia, assassinatos e com seus advogados contratados a peso de ouro os livram da prisão. Pela lei, sim, pela lei, num caminho em que o pobre jamais pode seguir, porque é uma lei que vive, que os acusados estão em conluio com aqueles que julgam e nada acontece, Há políticos que têm lá um cabedal de acusações de roubos e a coisa vai passando, daqui a pouco caduca, prescreve e nada acontece. E o pobre ali sofrendo. Meus queridos, eu jamais imaginaria que um homem casaria com um outro homem, uma mulher casaria com outra mulher. É simplesmente nojento. E não procriam e violam o que Deus determinou. Lutam para crianças sem autorização dos pais, na tenra idade. Mudam de sexo. É diabólico. São agentes de Satanás dirigindo o nosso país e legislando. Impede que os pais tenham autoridade sobre os seus filhos. Lutam para que bandidos não fiquem trancafiados na prisão, e sim nós, com as nossas casas cheias de grades, porque senão seremos atacados. Nos impedem de ter pelo menos alguma arma para nos defender de bandidos que entram nas casas, violentam filhos, e tudo debaixo da complacência dos direitos humanos. Mas, queridos, não é só no Brasil, não. É no mundo todo. Vivo aqui nos Estados Unidos e a gente vê a mesma coisa. Um liberalismo, a ideologia florescendo e aqueles princípios de Deus, os 10 mandamentos, nas escolas que eram ensinados. Não, agora é proibido. É proibido. Não é só no Brasil, não. De repente fui despertado, logo me veio a justiça divina que haverá de colocar
toda essa gente nefasta na prisão eterna no inferno. Eu confesso que nem tenho muito ânimo de orar por essa gente para que um dia eles possam ser salvos. Eu achei quase que impossível. Eles estão ali enquadrados no que diz Romanos 1, Deus já os entregou. E quanto mais eles fazem, mais despertam a ira de Deus. Vai se acumulando a ira de Deus contra esses homens. Confesso que estou com sede de justiça. Esqueço da misericórdia de Deus, esqueço do amor de Deus. Deus já entregou essa gente para que elas possam mergulhar na sua devassidão de pecados, para que se acumule cada vez mais a ira de Deus. Acordei sem esperança. Resolvi escrever um pouco e falar um pouco para vocês que eventualmente estão me assistindo, mas essa live vai ficar no meu Facebook. Meus queridos, aí parei para pensar um pouquinho e corri num dos salmos prediletos meus, Salmo 73. O Salmo 73 me ajuda na manutenção da esperança nesse mundo que faz com que nós percamos a esperança. O salmista Asaf, acho que estava vivendo dias como eu, como os nossos. Ele vai falar sobre a justiça de Deus, que nunca falha. E aí eu renovo a minha esperança. Nós renovamos a nossa esperança na palavra. Nós renovamos as nossas esperanças na volta de Cristo. Nós renovamos a nossa esperança num Deus que não falha, num Deus que é justo. E aí fui lá para o Salmo 73. Vamos viajar juntos no Salmo 73. Diz o salmista Asaf: na verdade, Deus é bom para com o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. E nós temos, porque o nosso coração foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, os roubadores, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Eles têm tudo. Olha, o salmista aqui, parece-me que está vivendo hoje, nos nossos dias. E aí ele continua dizendo: os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes me veio à mente para orar para que Deus elimine ou mate alguns desses políticos? Mas eles têm uma enfermidade e logo se recuperam. E alguns já estão quase 90 anos ou 100 anos. Aí eu começo a perguntar: Senhor, por quê? Mas eu vou responder isso mais tarde no próprio Salmo. Ele diz: eles não sofrem como os outros sofrem ou como nós sofremos, nem têm aflições como os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como se fosse uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Meus irmãos, é a radiografia do nosso Congresso, dos políticos do Brasil e do mundo. A maioria, é claro. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra, dão ordens às pessoas na terra, contrariando aquilo que Deus diz. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Meus queridos, você vai dizer: mas o povo de Deus vai atrás? Vai, sim. Não sei que povo é esse, meus irmãos, mas nós temos muita gente que se diz povo de Deus, que vai atrás desses roubadores, desses matadores de bebês no ventre das mães. Esses vão ter que responder também diante de Deus.
Como falta temor, meus irmãos. Há muitos líderes, pastores, que se atracam vivendo harmoniosamente com esses que destroem a família, com esses que destroem todos os planos de Deus. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. Vai saber disso. E eu acho que essas pessoas são tomadas pelo momento de que eu vou fazer coisa errada, mas parece que Deus não está vendo. E eles esquecem que antes de chegar um pensamento à nossa mente, Deus já os conhece. Eles afirmam que Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles ficam com medo e ficam cada vez mais ricos. Aliás, eles não ficam com medo e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro, isso que está dizendo o salmista. E parece que esse é um sentimento que às vezes invade o nosso coração. Senhor, parece que não adianta eu ficar puro e ter as mãos limpas do pecado. O que adianta? Eu olho para os maus, olha como eles prosperam. O salmista estava num momento de crise, meus irmãos, momentos de crise que nós vivemos nos nossos dias. E ele diz: pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Não é isso que acontece conosco, meus irmãos. Parece que nós nos sentimos pressionados por Deus de uma maneira tal que vem aquele sentimento que só nós sofremos. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas. Olha o conflito do salmista. Na realidade, o conflito maior dele era entender o porquê tudo isso estava acontecendo. Repito o versículo 16. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. E é para mim também, e é para você. Como entender, meus queridos irmãos, esses homens maus, assassinos, roubadores de leite de criança, roubadores de saúde de idosos, de saúde de crianças, matadores de criança no ventre da mãe? Como entender essas coisas? É difícil para mim. Às vezes me vem aquele pensamento: se eu fosse Deus por 2 minutos. É um pensamento que não é bom, não. Mas quando o salmista diz lá no versículo 17, ele diz: porém, quando fui ao templo, entrei na presença de Deus, aí eu entendi o que acontecerá no fim com os maus. Uau! Até que entrei na presença de Deus e entendi o que vai acontecer com os maus. Foi o meu caso nesta manhã. Até que peguei a palavra e entrei na presença de Deus para entender o que vai acontecer com essa gente. É impossível que o Senhor não vai agir. E aí veio a palavra Asaf, que vem para nós também. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles serão destruídos no momento e terá um fim horrível. Perceberam, meus irmãos? Aqui ele entrou na presença de Deus e Deus revelou claramente para ele. O salmista Asaf revela para nós hoje, através da palavra, que esses homens vão ter um fim horrível se não se arrependerem. Mas eu duvido que se arrependam, meus irmãos. Foi tamanha maldade. E porque eu creio que Deus já os entregou. Quando te levanta, Senhor, tu não lembras dos maus? Pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Senhor, o meu coração está cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Salmista, nós estamos na mesma jogada. Eu não podia compreender, oh Deus, era como um animal sem entendimento.
No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Amém, meus irmãos. Tu me seguras pela mão. Somos tomados por esse momento que somos como um animal sem entendimento, sem compreender as coisas de Deus, mas o Senhor está segurando as nossas mãos. Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da nossa luta. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. Percebe, meus irmãos? Hoje eles estão lá em cima, nós aqui embaixo, sofrendo, mas haverá um dia que vai mudar tudo e nós estaremos na presença do Senhor. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, eu só tenho a ti. Que mais poderei querer na terra? Meus irmãos, o que nós queremos daqui? Nós temos o céu. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Uau! Olha o versículo 27. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Meus queridos irmãos, eu penso nesse versículo e muitos que se dizem fiéis ao Senhor e não são fiéis ao Senhor. Permita-me abrir o coração. Nem que o Facebook me corte depois dessa live. Mas, meus irmãos, como alguém pode ser aliado a um governo que mata crianças no ventre da mãe? Como? Como? Cadê o temor de Deus dessa gente? Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. E ele termina, o salmista Asaf, mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio e anuncio tudo que Ele tem feito. Queridos que estão ouvindo e vendo esta live, talvez para alguns a live já é gravação, mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Quando se acordar sem muita esperança como eu hoje, vai pela palavra, vai na palavra e você vai ver como é bom estar perto de Deus. Como é bom. Faço do Senhor o meu refúgio, é nele que eu me escondo e tão somente nele. E anuncio tudo que ele tem feito. Somos arautos daquilo que Deus tem feito. Somos arautos da justiça divina. Somos arautos do amor divino. Somos arautos da misericórdia divina. Somos arautos da obra de Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que Deus tenha misericórdia deste mundo tão distante de Deus. E que a graça dele seja sobre as nossas vidas. E termino com essa frase maravilhosa do Salmo 73. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.